agradecer a presencia de todos acá en esta tarde. Bien, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Dime si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Ok, entonces, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estaremos acá hablando en nuestro webinar estructural sobre los métodos modernos de análisis de estructuras y una comparativa de normativas sismoresistentes entre Brasil y Perú. Empezamos entonces con los métodos modernos de análisis estructural para aquellos que desean estudiar la aplicación del sismo en estructuras. Primeiramente, hablaremos un poquito sobre qué serían entonces los métodos convencionales versus los métodos modernos. Los métodos clássicos o convencionales, ellos implican análisis estáticas lineares, métodos manuales, simplificaciones y otros, mientras que los métodos modernos de análisis estrutural, ellos implican en otros fatores, como por ejemplo el análisis no lineal, que están presentes ahí la no linealidad geométrica y de material, aplicaciones en estructuras sometidas a grandes deformaciones y colapso progresivo, que están ahí presentes en softwares como ETABS, SAP 2000, Abacus. Y además de eso, tenemos también la presencia del análisis dinámico avanzado, donde estamos ahí hablando de análisis modal espectral con aplicación en proyectos sísmicos, utilizando, por ejemplo, la CS716, que ustedes están ahí un poco familiarizados, que es muy común hablar de la CS716. También está ahí presente el análisis en el histórico del tiempo, con uso de registros sísmicos reales para evaluar el comportamiento estructural, la integración con normativas internacionales. Está presente aí também o modelado computacional e métodos numéricos, método de los elementos finitos, que nos proporciona avanços em la simulação e la precisión, el método de los elementos de contorno, com aplicação em problemas de interação solo-estrutura, modelado de colapso progressivo e resistência residual. Está aí presente também a análise baseada em probabilidade e confiabilidade estrutural, métodos estocásticos em engenharia estrutural, análise de confiabilidade para projetos mais seguros. E está presente também algunos más recientes aún, que es la integración con BIM e inteligencia artificial con aplicación del BIM para otimizar proyectos estruturales, hacer una compatibilización con otros proyectos y el uso de la inteligencia artificial, machine learning, en la otimización de estructuras. Bueno, esto es para que ustedes comprendan ahí qué temas poderíamos abordar dentro deste grande tema que é o método moderno, os métodos modernos de análise estrutural. Ok. Agora eu quero fazer com vocês um parênteses para a aplicação de métodos modernos em análise estrutural dinâmico de túnel de vento virtual, para aqueles que desejam estudar a aplicação do vento em estruturas. O que passa é que em hoje, en el webinar, vamos falar principalmente da aplicação del sismo em las estruturas. Eu estarei exponendo para vocês um estudo que hice com a aplicação del sismo. Pero também há métodos modernos, há avanços em el tema da aplicação del vento para estruturas. E eu sei que há também aqueles que estão aí interessados neste tema. E por isso estou trazendo acá para vocês só uma parte superficial, assim, um parênteses mesmo, sobre o que seria a aplicação do túnel de vento virtual.
Lo que pasa es que tenemos la aplicación más tradicionalmente, la aplicación del túnel de vento físico. Estoy trayendo para ustedes acá uma imagem de um laboratório de túnel de vento da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Este laboratório é pioneiro em la América Latina. É um laboratório de túnel de vento do professor Joaquim Blessman e é muito famoso, bem conhecido também no Brasil, onde se hacen a maioria dos estudos que envolvem a aplicação do túnel de vento. Bien, entonces esta es una imagen del túnel, del laboratório. Temos acá alguns modelos utilizados na análise para estudos e tal. E incluso temos acá uma imagem da simulação topográfica do estádio Beira Rio, que é um estádio que está localizado aí em Rio Grande do Sul. Não sei se vocês han escuchado quizás falar sobre este estádio, é o estádio do equipo chamado Internacional. E acá está a representação de um estúdio de túnel de vento que foi hecho para esta construção em específico. Acá les traigo também um artículo chamado Construção e Calibração do Túnel de Vento do Laboratório de Estudos Aerodinâmicos. E nesse artículo está descrito como foi feita a construção deste túnel de vento. É muito interessante. E também temos acá abaixo uma imagem de uma outra estrutura, a estrutura de um puente, que também foi analisada neste laboratório. E o que passa é que tanto essa estrutura de puente como esta outra estrutura do estádio de Beira-Rio que temos acá, foram analisadas desde o ponto de vista de que estão inseridos aí nessas estruturas sensores que vão a captar as informações de uma turbina de vento que será acionada dentro deste túnel, e esta turbina de vento, obviamente, hará com que llegue um vento com uma determinada velocidade aí nesta superfície da estrutura modelada, y entonces se hace la captación de estas informaciones y se hace un escalatório para representar como seria esta velocidade, esta aceleração de vento em uma estrutura real. Pero, además de estes modelos, que vocês podem ver aí modelados, tanto utilizando materiais como madeira, ou materiais mais comuns de arquitetura mesmo, ou, por exemplo, os mais modernos, a hora que utilizam impressoras 3D. Además de esto, vocês também podem encontrar modelos bem simplificados como este que temos acá, que é um modelo que representa a massa da estrutura. E este é o interessante. Este modelo ela vai trabalhar com o comportamento da estrutura de acordo com a massa. Então, não é necessário ser aí uma representação de la fachada, da superfície que será construída, sino que deverá ser uma representação da massa desse modelo. E acá trago para vocês também um vídeo bem curto sobre como é este túnel por dentro. Já tive a oportunidade de visitar este laboratório recentemente, não hace muito. E acá hice um pequeno vídeo para que vocês possam ver como que é o túnel por dentro e a representação acá. Está sendo estudado um edifício e também, mirem vocês, que además do edifício ser representado, também as edificações vecinas são representadas quando se considera que elas vão influir em la forma como o vento será aplicado em la edificação. Bueno,
Y como les indiqué, esta es la forma más convencional, más tradicional, pero una metodología más moderna que está siendo poco a poco implementada es la aplicación del túnel de viento virtual. El túnel de viento virtual tiene la misma función que el túnel de viento físico, pero nos expone ahí, nos presenta algunas ventajas, que sería hacer um modelo computacional, não necessitar construir um modelo físico. Incluso também é interessante fazer uma comparação deste modelo de evento virtual com o modelo físico, porque o modelo físico é mais consolidado, então, para que se pueda implementar novas ferramentas assim, é interessante a comparação que é hecha entre estas duas formas de aplicar o vento. E acá tenho la imagen de la indicación del software Rewind 3D de Dublao, la empresa Dublao. E entonces, com Rewind 3D, tem um programa a su lado que utiliza um túnel de vento digital para a simulação numérica de fluxos de vento. O programa simula estes fluxos ao redor de qualquer geometria de construção e determina as cargas de vento em las superfícies. Rewind está disponível para a versão Basic e versão Pro, e a versão gratuita tem um tempo aí de 90 dias. Además de esto, ellos son bien abertos con el tema de los estudiantes que están haciendo ahí sus investigaciones, sus tesis y que desean utilizar sus herramientas. Também eles disponibilizam a possibilidade também de expor aí os estudos que foram hechos em el site de ellos. Então, todos que utilizam seus softwares podem enviar suas teses para eles e eles vão exponer aí em seu site. É interessante, há modelos que já estão configurados aí também dentro de estes softwares. Então, este programa foi desenvolvido em colaboração com PC Progress e CFD Support, por lo tanto, pode usá-lo como uma aplicação independente ou junto com outros softwares deles para uma análise e desenho estrutural completo. Acá temos algumas imagens destes modelos, alguns já vêm pré-definidos aí para que seja possível empezar mesmo a compreender como funciona a ferramenta. Bem? Então, este foi um parênteses só para trazer algo um pouco novo, um pouco diferente para vocês. Seguimos então para uma pequena abordagem sobre que seria então a comparativa que vamos fazer das normativas sismoresistentes entre Brasil e Peru. O que passa é que, como vocês sabem, Brasil e Peru estão aí em Latinoamérica e são vecinos em uma porção de seus territórios. Brasil, como vocês também já devem saber, é um país com uma baixa intensidade sísmica, mientras que Peru não. Peru tem uma elevada intensidade sísmica. E é sobre estas duas normativas que falaremos hoje. Acá les traigo a imagem da normativa, a norma técnica peruana, E.030 de 2020, a versão mais atual, que também é disponibilizada de maneira gratuita por la Sensico, e a norma brasileira, a BNT-NBR 15.421 de 2023, que também é a versão mais atual, a segunda versão da norma brasileira. A primeira versão foi hecha em 2006 e esta versão foi atualizada em 2023. E de início já empiezo dizendo para vocês que há uma grande diferença de consideração aí entre as duas normativas, que é o período de retorno. O período de retorno da norma técnica peruana é de 50 anos, mientras que da norma brasileira é de 475 anos. Les traigo também acá uma imagem do Global Seismic Hazard Map. Además deste mapa, há um outro mapa
que foi configurado, tem algumas representações, algumas porções aí de território que consideram uma intensidade sísmica um pouco mais elevada em algumas porções, incluso em Brasil. Pero yo decidi traer este mapa para ustedes, para que vocês possam ver que, como les comento, Brasil tem uma baixa intensidade sísmica, assim como algumas outras porções do mundo, mientras que Peru tem aí registrado uma elevada intensidade sísmica. Les comento também que para construir mapas como este, são enviadas para as pessoas que estão construindo este mapa informações sobre cada país. Então, as informações de estações sismográficas são enviadas para que se pueda construir e outros registros para que se pueda construir mapas como este. Bien, agora les apresento acá é o mapa de zonificação sísmica da norma brasileira. Sempre que estaremos estudando e aplicando o sismo em las estruturas, a primeira e principal informação que vamos necessitar entender e compreender como funciona é o mapa de zonificação sísmica. Les apresento acá este mapa de la versão atual. A versão antiga tinha uma diferença justamente neste ponto e um pouco mais também nesses outros pontos mais extremos, pero muito pouco, assim. O que cambiou um pouquinho mais foi justamente neste ponto. E se vocês mirarem o outro mapa de Global Seismic Hazard, vão encontrar este ponto também mapeado acá. E, bem, o que passa é que cada normativa vai designar uma porção do território para aplicar um valor, um percentual de la aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma força vertical e um percentagem deste valor será considerado em la horizontal para que se estime aí qual seria a aceleração de um possível sismo. Bem, entonces, si ustedes mirarem, a maior parte do país de Brasil tem considerado acá uma aceleração, um percentagem de aceleração de 0,025 G, muitíssimo baixo. E incluso nesta zona designada como zona zero de Brasil, não é necessário aplicar o estudo sísmico para construir as edificações. Os engenheiros estruturais não necessitam fazer nenhum tipo de estudo sísmico nesta porção do território. Bien. E como vocês podem ver acá, as zonas elas variam de 0,025 G hasta 0,15 G. Chamo outra vez a atenção que a norma brasileira ela considera um sismo raro, porque não é um país com elevada intensidade sísmica, então o que se considera é que se passar será um sismo raro, que tem como objetivo, então, capacitar um nível de desempenho de segurança de vida para as pessoas. Por esto, a aceleração máxima horizontal em um suelo rígido com uma probabilidade de 10% de ser excedida é de 475 anos. Este período de retorno de 475 anos significa que o evento sísmico tem uma probabilidade de ocorrer, em promédio, uma vez a cada 475 anos, com uma probabilidade anual de 0,25%. Mientras que a norma peruana, ela considera um sismo frequente, porque é um país com elevada intensidade sísmica. E por isso, objetivo um desempenho, um nível de desempenho operacional. Por isso, o que passa é que esta probabilidade é de equivalente a uma probabilidade anual de 2%, uma probabilidade maior que a norma brasileira considera. E además de esto, miren ustedes como é a zonificação de Peru, que vão com valores desde
0,45 G, 45% de la aceleración de la gravedad, hasta 0,10 G. Entonces, hay algunas partes ahí de Perú donde la aceleración de la gravedad es prácticamente 4 veces mayor que la aceleración de la norma brasileña. Y este mapa que estoy exponiendo para ustedes es de la versión actual. La versión de 2018 tenía acá en la zona 4 una aceleración de 0,40 G. Esta aceleración fue aumentada un poquito. Para que ustedes puedan comprender un poco mejor cómo que funciona ahí la parte de, de verdad de entorno acá entre Brasil y Perú. Les expuse otra vez este mapa y estas porciones del territorio a donde Perú hace frontera con Brasil. Y miren ustedes que en estas regiones de frontera, la zona considerada es la zona 1 y la zona 2, que van de 0,10 a 0,25 G. E en la norma brasileña se considera em um intervalo mais ou menos entre 0,15 e 0,10 G. ¿Ok? Vámonos entonces para el estudio comparativo. Este estudio fue hecho basado principalmente en la realidad brasileña. La realidad brasileña es de edificaciones altas, principalmente en el sur de Brasil. E incluso tenemos el edificio residencial más alto de Latinoamérica y también las torres gemelas más altas de Latinoamérica. Y bueno, el estudio fue hecho con esta edificación, una edificación también en el estudio ubicada en la misma porción, en la misma región que estas. Y esta edificación, ella tiene una característica bien común también en Brasil, que es una arquitectura bien diversificada, bien diferente, que proporciona ahí algunos puntos de un poco más fragilidad desde el punto de vista sísmico. Bien. Y entonces, ¿qué pasaría con una edificación como esta? De 106 metros de altura aproximadamente, se passara um sismo bajíssimo com ele, um sismo de la zona cero, onde não é necessário estudar e fazer a análise sísmica. Então, este foi principalmente o enfoque do estudo, verificar o que passaria com a edificação neste ponto, nesta região, onde não é necessário fazer o estudo sísmico. Este estudio, una parte de él, no toda la parte, fue hecha y presentada en estos dos eventos brasileños, en estos dos congresos, donde ustedes pueden encontrar los papers con los resultados, algunos resultados sobre esto, no todos. Bueno, y ahí esta estructura, ella tiene un factor diferencial, que es la irregularidad estructural. Para que ustedes puedan comprender un poco mejor qué es la irregularidad estructural, yo estoy trayendo para ustedes unas imágenes que fueron adaptadas de FEMA, y estas imágenes, ellas son muy explicativas para nos indicar que tipos de irregularidades tenemos desde el punto de vista sísmico? Tenemos irregularidad en planta y irregularidad en altura. En planta tenemos irregularidades torsionales, esquinas entrantes, descontinuidad de diafragma, elementos de rigidez fora do plano, sistemas no paralelos. En altura, piso blando o piso débil, perdão. Distribuição irregular de massa ou peso, geometria vertical irregular, descontinuidade de los sistemas resistentes e irregularidade de resistência. Estas são todas as irregularidades que, por lo general, os regulamentos sísmicos nos vão apresentar. Aunque nos apresentem com nomes um pouco diferentes, eles vão abordar estas irregularidades. Las etapas del estudio, entonces, ellas siguieron
la coleta de dados del proyecto estructural original de la edificación. Este projeto foi levemente adaptado, a cimentação dela não foi considerada. E este projeto foi modelado em el software ETABIS, foram determinados os parâmetros e definições sísmicas, foram aplicadas estas definições e realizado o processamento de los modelos, foram hechos muitos modelos comparativos. Después de esto, fueron caracterizadas entonces las irregularidades estructurales, porque esta estructura, ella tiene todas las irregularidades estructurales que yo les presenté. Y después de eso fue hecho entonces un cambio en los espectros para considerar estas irregularidades y fue realizado el procesamiento de los modelos para obtener la extracción de los modos de vibración, desplazamentos e esforços internos para a análise, e foi também realizado uma análise de las colunas e depois obtenidas então as conclusões finais do comportamento do edifício. Com relação ao modelado que foi feito em etapas, brevemente les apresento aqui algumas imagens das etapas del modelado, la consideración de lo que serían entonces los elementos framing, serían las columnas, las vigas, fueron aplicados links en los elementos para garantizar que fueran bien consideradas ahí las aplicaciones de las cargas, porque, como les comenté, que es una estructura bien diferente, los puntos centrales de encuentro de losas com perdão, de vigas com colunas não era exatamente no mesmo centro. Então, estes links eles são necessários para garantizar que as cargas serão transferidas de um elemento para o outro. Temos aqui os elementos slab, que foram as lousas. Acá foram aplicadas louças nervadas, então elas foram caracterizadas como elementos waffles. Las malhas de elementos finitos, a malha de elementos finitos aplicada foi uma malha de 50 por 50 centímetros, buscou uniformizar esta malha para todo o edifício. Foram aplicados os diafragmas rígidos, foi desconsiderada a interação sua estrutura, por isso o edifício foi engastado em la base. Eu creio que em espanhol seria dizer que foi empotrado em la base. Em português é engastado em la base. E agora, então, quais foram as definições principais aplicadas neste estudo? Este estudo, además de considerar a norma peruana e a norma brasileira, também considerou o Eurocódigo, que é uma norma bem aplicada, uma norma muitas vezes considerada como referência, incluso para adaptações em las próprias normativas. Então, foi considerado o Eurocódigo para caracterizado específico para Portugal. Foi hecho também esta simulação. Os estudos, os resultados principais estarem enfocados acá em falar da norma brasileira e da norma peruana, pero vocês vão encontrar aí algumas coisas também sobre o Eurocódigo. Bem, a edificação foi ubicada justamente neste ponto, um ponto de zona zero, poderia ser qualquer outro ponto destes. Mirem ustedes que o mapa é um pouco diferente, porque neste momento era justamente en el año en que estaba nascendo una adaptación, un cambio para la nueva versión de la norma brasileña. Por eso yo aún utilicé la norma, versión antigua de la versión de 2006, y también la versión de 2018 de la norma peruana. É o fator de zoneamento sísmico para facilitar na comparação. Foi utilizado o mesmo fator de zoneamento sísmico para as normativas de 0,025 Re. O perfil de suelo foi considerado um perfil com uma velocidade de dissipação de energia inferior a 180 metros por segundo, o que significa ser um tipo de suelo
que no es bueno para sismo, es un suelo que hace con que la energía sea mayor ahí. Y ahí por eso también fue necesario aplicar los factores de amplificación sísmica del suelo. Como diferença entre as duas normativas aí, a norma brasileira, ela tem um fator de amplificação sísmica do suelo um pouco diferente, foi respeitado este fator, e o fator de uso da edificação foi considerado 1, porque foi considerada como sendo uma edificação residencial. Además de eso, como les comenté, la irregularidad estructural estaba presente ahí en el edificio. Solamente que as normativas, como les disse também, elas têm diferentes formas de nombrar estas irregularidades. E então, a norma brasileira, ela nos expõe uma irregularidade torsional, uma irregularidade de descontinuidade em la trajetória de resistência sísmica em el plano e em la vertical, elementos verticais do sistema sísmico resistente que no son paralelos y pisos extremadamente débiles. Esta es la consideración de la norma brasileña. La consideración de la norma técnica peruana fue irregularidad extrema de rigidez y resistencia, irregularidad de masa y geometría, descontinuidad extrema de los sistemas resistentes en la vertical, además de extrema irregularidad torsional, esquinas entrantes, descontinuidad de diafragma y de sistemas paralelos en planta. La irregularidad estructural más crítica es la torsional. Entonces, miren también ustedes que el Eurocódigo nos trae justamente esta irregularidad, principalmente caracterizando después la estructura como una estructura de irregularidad torsional, una estructura torsionalmente flexible que está aqui exposta no sistema estrutural. O sistema estrutural nos indica como é a configuração da estrutura. Se ela está aí principalmente resistida, suportada por pórticos, ou se tem a presença de muros, se tem outros elementos que têm uma rigidez um pouco mais elevada. E eles também são caracterizados de maneiras diferentes entre as normativas. Com a norma brasileira, foi caracterizado como um sistema dual, composto por pórticos, com um detalhamento, um desenho de acero intermédio e pilares parede, como hablamos, que são os muros estruturais de concreto, com também um desenho de acero habitual. Además de esto, la norma peruana caracterizó en la dirección X del análisis un sistema de muros estructurales y en la dirección Y un sistema dual. Lo interesante, una gran distinción, una gran diferencia entre la norma brasileña y la norma peruana es que la norma peruana ela hace uma diferença mesmo de comportamento e de forma de aplicar o sismo em las duas direções principais da estrutura, em la direção X e em la direção Y. Então, ela nos apresenta uma configuração, vamos a determinar qual é a forma da estrutura se comportar em suas duas direções, para também, de acordo com esta forma em que ela está configurada, ser aplicada aí uma aceleração sísmica que terá valores distintos, valores diferentes em cada direção de análises. Porque poderia passar que em uma direção a estrutura seja muito resistente e em la outra não. E se considerássemos uma mesma aceleração, poderíamos aí poner como podemos considerar de uma maneira que não seria tão favorável desde o ponto de vista da segurança para a estrutura, por isso que a norma peruana tem esta maneira de interpretar
la aplicación del sismo en las dos direcciones. ¿Ok? Acá tenemos algunas imágenes de los modos de vibración del edificio. Ou ustedes que los modos de vibración, cuando estamos analisando dentro de un software, los modos de vibración desta maneira graficada, eles nos vão a dar aí algumas indicações de alguns pontos onde a estrutura se desplaza mais, onde há mais fragilidade. E, obviamente, que estes desenhos, estes gráficos, esta graficação, ela está um pouco exagerada, não está aí em forma real. Não significa que a estrutura vá a ter aí este comportamento na vida real. Pero esta amplificação de comportamento é interessante. O software, de maneira bem sencilla, nos permite isto para que seja justamente possível verificar essas diferenças de comportamento, esses pontos mais frágeis das edificações, ok? Com tema sobre a aplicação de los espectros. As normas nos apresentam por lo general, três métodos de análise. É o método estático equivalente, é o método dinâmico espectral e é um método também dinâmico de históricos en el tempo. O que foi utilizado foi um método dinâmico espectral. Estes espectros foram analisados, foram inseridos no software, etapas de uma maneira bem sencilla aí. E então, les expongo acá. Miren ustedes que eu hice diferentes considerações também de valores de aceleração. Agora, hoje para ustedes, estou exponendo a situação de uma aceleração super baja, pero também hice outros valores de aceleração sísmica um pouco mais elevados para também fazer outros tipos de análise. Bem, e com o tema del espectro, les comento que as normativas nos vão falar de dois espectros, os espectros elásticos e os espectros inelásticos. Os espectros elásticos, eles serão utilizados aí, com o tema da norma peruana, eles serão utilizados antes de nós outros caracterizarmos as irregularidades estruturais. Vamos a construir nossos espectros elásticos basado em las formulações, las considerações da norma, vamos obter um valor. Esta graficação acá está bem difícil de verificar, pero esta é a curva da situação de 0,025 G. E foi então aplicada esta curva para depois de esto processar o modelo, obter os resultados de desplazamento, de modos, de vibração de esforços, e aí sim, então, construir os espectros inelásticos. A norma peruana nos traz uma única curva para ser aplicada em las duas direções, a curva elástica. Quando vamos a construir o espectro inelástico, necessitamos construir duas curvas. Acá também está um pouco bem complicado aí de vocês verificarem qual é a curva por tema de graficação mesmo, que a graficação saiu um pouco ruim acá, no slide, no PPT. Pero es esta acá que les indico, estas duas curvas, uma curva em la direção X e outra curva em la direção Y. E justamente estas duas curvas, então, são inseridas depois para aí sim obter quais seriam os esforços para ser o desenho estrutural de los elementos, o desenho de acero, de las vigas, de las colunas e todo. Ok? De uma maneira diferente, a norma brasileira não vai exponer para nós outros
um espectro inelástico. A norma brasileira nos vai exponer um espectro solamente elástico. Vamos aplicar este espectro, vamos hacer a caracterização das irregularidades estruturais. E o que passa é que, depois de já termos aí os resultados de esforços, de desplazamentos em los elementos estruturais, que vamos fazer então é o desenho estrutural. Aí sim, em los valores mesmo que tivermos, em uma tabla de valores, aí vamos aplicar os coeficientes de redução que a norma nos vai indicar. No, é uma maneira diferente de considerar, pero funciona de igual maneira e não terá aí um espectro. Ou ustedes também, que eu tuve também uma forma de querer exponer acá para ustedes dos espectros, os espectros la versión atual de 2023, que não foi usada no estudio, e os espectros de la primeira versão da norma, que foi sim utilizada no estudio. Por isso, em color verde, será indicado acá el espectro, las curvas espectrales de la versión antiga, la primeira versão, que naquele momento era a versão atual. E acá, em color morado, em rosa em português, será então a curva del espectro que foi construída já e adaptada para 2023. Como eu estava participando da adaptação desta norma, também já estava ciente aí de quais seriam os câmbios em los espectros. Também vamos poder verificar de uma maneira bem explicativa acá las formulaciones de cada uno de los espectros. Este es la formulación del espectro de 2023 y del espectro de 2006, que ustedes van a ver que hubo una reducción del patamar de, del espectro. ¿Por qué esto? Porque estes espectros, o que eles hacen es indicar para nosotros las aceleraciones para um valor de um período fundamental, de um período natural de vibração da estrutura. Por exemplo, les voy a dar um exemplo. Se esta edificação tivesse um período natural de vibração, é o primeiro modo de vibração de Hélia, nos indicasse um período de 1 segundo, em nosso espectro, a aceleração que vamos a considerar seria a aceleração indicada justamente nesse ponto. E de igual maneira, se viéssemos acá para o outro espectro. E então, o que passa é que para edificações com um período de vibração um pouco mais inferior acá a 1 segundo, é onde passou esta redução. Porque foi feito todo um estudo, todo um mapeamento da intensidade sísmica em Brasil e foi verificado que esta redução estava mais de acordo com o comportamento mesmo sísmico que tem o país, ok? Com relação aos modos de vibração deste edifício em questão, é o primeiro modo de vibração, considerando algumas adaptações que foram consideradas de acordo com a norma brasileira, o período do modo de vibração do primeiro modo foi de 2,16 segundos, de acordo com a norma peruana, foi de 2,17 segundos, são valores bem cerca, bem parecidos. Dentro das normativas, elas nos vão dizer que valores, que percentuais de massa
de la estructura vamos considerar para ser a análise modal. Y esto cambia el comportamiento de los modos de vibración, cambia el comportamiento de los períodos. De igual manera, si consideramos diferentes fuerzas aí aplicadas, se consideramos diferentes rigidezes, qualquer configuração diferente que hacemos em nosso modelo que seja indicada por las normativas, nos vão indicar períodos, modos de vibração diferentes, ok? Incluso aqui também foi feito um estudo, um comparativo, principalmente basado em la diferença da aplicação da massa do edifício. Que diferenças, que cambios havia se considerasse solamente a carga muerta ou se considerasse um percentual de carga viva. E estes percentuais também são diferentes em cada normativa. E acá temos então alguns valores percentuais de cambios que passam quando cambiamos esta aplicação de la massa. Então, quando estamos fazendo uma análise dinâmico, é muito importante ter em conta isto. Como está sendo aplicada a massa do edifício? Que valores, que percentuais estamos considerando? Bem, agora, exponendo os resultados já de análises, acá são os resultados com os espectros elásticos para que seja possível comparar com a norma brasileira, que só tem o espectro elástico para ser inserido em um software. Temos, então, que é o maior desplazamento, é o desplazamento no topo da edificação, foi um desplazamento de 4,8 centímetros. Também eu creio que há uma diferença, porque em Brasil se utiliza 4,8, pero em Peru seria 4,8 centímetros. E a norma peruana tuvo um valor aí de 3,2 centímetros. Foi um valor mais parecido, mais cerca do que foi encontrado com o Eurocódigo para um sismo de curta duração, é o sismo tipo 1. Perdão, é o sismo de longa duração, é o sismo tipo 1. É o sismo de curta duração, é o sismo tipo 2, que foi mais de acordo com a norma brasileira. Também temos acá os desplazamentos em la direção G. A direção G tuvo desplazamentos um pouco menores de 3,5 centímetros para a norma brasileira e 2,9 centímetros para a norma peruana. Ok? Depois de isso, vamos analisar as resistências por pavimento para sismo em la direção X. Temos acá um comportamento de resistências em todos os níveis. Les estou indicando acá na base quais foram os valores encontrados. Os valores da norma brasileira foram maiores. Não sei se vocês puderam compreender vendo acá que os valores de patamar, os valores de pico da norma brasileira de aceleração, eles são maiores que os valores da norma peruana. E o que isso significa? Significa que foi já desde o início considerada aí uma curva com uma aceleração superior que a norma peruana foi considerada. Então, se consideramos uma aceleração maior, o que nos vai também a ter como resultados são desplazamentos maiores, são valores de rigidez, de resistências também diferentes. Isto se vai aplicando em todos os resultados que vamos obter. Ou vocês que para sismo tipo 2 do Eurocódigo tuvo aí alguns pontos diferentes de cambios
Esto fue algo interesante, fue un comportamiento diferente de los demás comportamientos de las curvas espectrales. De igual manera, vamos tener los valores de resistencia por pavimento para sismo en la dirección Y, y ahí tenemos valores que son quase que doble del valor en la dirección Y. Miren ustedes que es la dirección de mayor comprimento, de mayor largura de la edificación. Ok, y además de eso tenemos también los gráficos de momentos por pavimento. Também acá nos referindo a los momentos en la base del edificio, que son los mayores momentos. Los momentos de la norma peruana, ellos son bien cerca con los valores de momento del Eurocódigo para sismo tipo 1 y la norma brasileña está más de acuerdo con el sismo tipo 2. También les comento algo interesante. El Eurocódigo nos pide para considerar um valor de aceleração para sismo tipo 1 e outro valor para o sismo tipo 2. Então, o sismo tipo 2 tem uma aceleração maior. Estes três espectros acá, esses três resultados, eles estarão com o mesmo valor de aceleração, a aceleração de 0,025 G. Pero este acá, de sismo tipo 2, eu decidi respeitar qual era o valor que o aerocódigo indicava, é o menor valor de aceleração aí para esse tipo, que era um valor de 0,08, se não me equivoco, algo assim. E era um valor bem maior, e ainda assim ela está mais de acordo com a norma brasileira. Ok, agora teremos uma análise, um resultado aí de los esfuerzos internos en lo que llamamos en Brasil de pilar parede. Pilar parede son los muros, los elementos tipo placa. Elegí acá el elemento tipo placa que era el maior elemento que tenía en el primer piso de la edificación. Entonces, era el elemento estructural más resistente de la edificación ahí, en términos de columnas y de muros. E era o que sofria mais com os esforços porque era de la base mesmo do edifício, do primeiro piso. Foram aplicados entonces os valores de esforços, já também adaptados aí com o que nos pide os regulamentos de concreto armado de cada país. Entonces, también hay las combinaciones de acciones que las normativas de concreto armado nos piden para hacer. Estas combinaciones de acciones fueron aplicadas acá también para tenermos ahí un valor, un resultado de fuerzas de compresión, de fuerzas cortantes y de momentos. Por fin, fue hecho el diseño de acero, né? El cálculo de la armadura, de la cantidad de acero necesaria para ser aplicada en este edificio, de acuerdo, claro, con lo que nos indica la norma brasileña, siguiendo lo que nos pide la metodología de cálculo para este elemento, de acuerdo con la norma brasileña. E foi obtenido acá valores de área de acero para Brasil, considerando somente o sismo e também considerando o sismo junto com as combinações de ações. E de igual maneira foi feito com a norma peruana e com o Eurocódigo. A norma peruana, interessante, nos indicou acá, com sua combinação de ação, nos indicou acá um valor de acero muito maior
pero este valor de acero aún así estaba dentro del mínimo de área de acero necesario para las dimensiones de este edifício, de acordo com o Regulamento de Concreto Armado Brasileiro. O Regulamento de Concreto Armado Brasileiro nos pedia uma área de acero de aproximadamente 70 centímetros quadrados como mínimo. E então, o que nos indicou acá foi justamente que independente de nós outros considerarmos é o regulamento brasileiro, é o regulamento peruano, ou então é o eurocódigo, independente de esto, e vamos aplicar la ação sísmica, e la ação sísmica, ela seria inferior, ela teria um resultado de acero, de necessidade de acero, inferior à quantidade de acero mínima exigida por la metodologia de cálculo da norma de concreto armado de Brasil, independente de ser aplicada uma força sísmica, uma força de vento ou lo que sea. Bien, entonces esta foi a principal conclusão, a conclusão de que mesmo tendo uma edificação com todas as irregularidades estruturais, aún assim o que nos favorece em Brasil poder construir edificações de este porte, de este nível, é justamente que temos a baja intensidade sísmica, ok? Les presento acá uma lista de conclusões do estudo. A homogeneização dos parâmetros sísmicos e da massa do edifício permite uma comparação direta entre as formações de los espectros elástico e inelástico, aunque para a situação inelástica seja necessária a aplicação de um coeficiente de redução em los esforços de acordo com a norma brasileira, porque não tem a construção do espectro, sino que se aplica depois. Las irregularidades estruturais se expressam tanto em los factores de participação modal como em las resistências e momentos por piso em las estruturas. Assim também se representam graficamente os pontos de maior fragilidade do edifício e o comportamento de torção se manifesta predominantemente em la representação dos modos de vibração. Los esfuerzos internos produzidos em los pilares, que são as colunas, não necessariamente reproduzem o comportamento global do edifício, por lo que são importantes as análises pontuais em los elementos que recebem grande parte de relação sísmica. O dimensionamento do elemento estrutural mais crítico indicou que a estrutura em questão não necessita de um reforço estrutural para suportar um sismo em la zona zero de Brasil. Ela estuda o comparativo entre a influência de sismos e ventos em estruturas. É um estudo interessante que se aplique estas análises e também se aplique a uma comparação de valores de esforços com a presença e a ausência das combinações de ações das normas de concreto armado, ok? Porque o que passa com a norma brasileira em termos de combinações de ações de la norma de concreto armado é que se considera que o sismo, por ser pouco frequente no país, ele tem uma combinação de ação que nos vai generar um valor de esforço menor que a combinação de ação de vento, porque vento em Brasil é mais frequente. Además de esto, a norma brasileira ela prevê uma ação sísmica sobre as edificações com uma intensidade superior àquela norma peruana e ao eurocódigo, porque como foi visto, exposto aí em vários momentos, foi possível verificar que a norma brasileira, em muitos momentos, ela tinha valores de momentos, de esforços, de comportamentos causados aí maiores que a norma peruana, pero lo que pasa es que o espectro, a curva de aceleração da norma brasileira, ela desde o início considera uma aceleração aí maior, considerava uma aceleração maior. Eu
apliqué la misma aceleración de zonificación, el mismo percentual de aceleración de la gravedad, pero las formulaciones del espectro brasileño generavam uma aceleração sísmica maior. E, por fim, os resultados obtidos em termos comparativos de normas, eles foram muito semelhantes, muito parecidos com outros estudos feitos em Brasil, comparando também normativas e comparando a normativa brasileira com a peruana, com o Eurocódigo. Então, foram resultados também confirmados aí, que foram comprovados. Não foi o mesmo edifício, não foi a mesma situação, pero as comparações hechas dos espectros foram bem parecidas, o que proporcionou resultados aí de comportamento também bem parecidos. Entonces, es esto. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por asistirem, por estarem acá presentes. E se vocês necessitarem, tiverem dúvidas, depois quiserem contactar-me, deixo acá nos correios meus para que vocês possam entrar em contato. Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Tayana, por la ponencia. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí presentes. No sé si alguno quiere alguna reiteración de lo ya mencionado por la ingeniera o tenga alguna consulta que desea hacer. Si es así, que levante su mano y por favor prenda su micrófono. Bueno, en caso vea que no, nadie requiere alguna consulta, lo que es enviado por el chat sería el link para que cada uno pueda acceder a lo que sería el registro para la constancia de participación, la cual se mencionó en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Sería completarlo, rellenarlo y en el último apartado, en caso no pertenezcan a ninguna universidad, solo escriban la palabra no. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniera, nuevamente por participar, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, compañeros, por haber participado también en nuestro primer webinar. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Yo agradezco otra vez a usted y Yosmel, ¿cómo que se habla? Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias, más bien, de verdad. Tá, Muy muchas agradecido. gracias. Te agradezco mucho, agradezco a todos por invitarme, por la oportunidad también de estar acá hablando con ustedes. Ai, mira, alguém hizo una pregunta acá. Buenas tardes, tengo algunas preguntas. En Brasil, ¿existe algún tipo de estructura o edificación en la que sea obligatorio realizar un análisis sísmico, independientemente de la región donde se encuentre? Bueno, excelente pregunta. Sí, como les comenté, la norma brasileña, ella nos indica que en la zona cero no es necesario hacer estudio sísmico, pero hay edificaciones, construcciones que tienen un nivel de importancia mucho mayor y ellas son excepciones. Essas edificaciones sí son necesarias y sí es obligatorio hacer el estudio sísmico, independente de estar en la zona cero. Como ejemplo, les comento que Rio de Janeiro es una parte de Brasil que tiene zona cero, pero tenemos acá una central nuclear, de energía nuclear. Y acá, esta central nuclear, ella también fue analisada sísmicamente y para ella es requerido que sea hecha una análisis estructural, incluso a dónde está construida esta usina nuclear, hay una estación sismográfica que hace el registro específico aí, justamente bem cerca para coletar as informações para esta central, principalmente. Outra pergunta. A mim me gostaria saber, em seu estudo, você tomou em conta a interação solo-estrutura?
¿Cuál es la diferencia entre considerar y no considerar esta interacción? Mm, bueno, excelente pregunta también. Muchas gracias, Alexander. Am, no tomó en cuenta la interacción suelo-estructura. Como yo les comenté, la cimentación de esta edificación, la cimentación original del proyecto no fue considerada. La estrutura foi considerada engastada, ou também, como vocês sabem, empotrada em la base, e por esto não se considerou a interação suelo-estrutura. O que significa considerar a interação suelo-estrutura? Significa considerar a alimentação e o perfil de suelo que há aí. O regulamento sísmico para que seja construído o espectro já nos indica aí um valor na consideración del perfil de suelo, pero esto no es considerar la interacción suelo-estructura. Considerar la interacción suelo-estructura es verificar cuál sería el valor de la aceleración del sismo en las diferentes camadas de perfil de suelo y también analisar cuál es el tipo de cimentación que tú tienes. Si es una cimentación de zapatas, una cimentación superficial, o si es una cimentación profunda, porque si es una cimentación profunda, ahí no vas a analizar solamente el perfil superficial, la camada superficial del suelo, sino que tendrás que analizar toda la camada hasta el fin de la cimentación. Y esto cambia si o comportamento do edifício, cambia os resultados de desplazamentos, cambia os resultados de esforços em la base, de esforços internos, cambia os resultados, sim. O que se vai encontrar em muitas referências bibliográficas e estudos é que quando tu não consideras na interação suelo-estrutura, tu estás sendo mais a favor da segurança, porque vas a considerar aí um desplazamento maior, que vai generar também alguns. O que se entende é que se vai generar também esforços maiores, pero nem sempre é assim. Por isso mesmo que é interessante, que é importante se fazer a interação suelo-estrutura. Este modelo não considerou isto, pero porque o objetivo dela era um pouco diferente, era mais de comparativo de normativas. Pero se eu quiser comparar mesmo a interação da edificação com o suelo, a interação suelo-estrutura seria muito necessária. Outra pergunta. Por curiosidade, que vi em los slides, por que as normas consideram diferentes períodos de retorno? Ótima pergunta também. As normativas consideram diferentes períodos de retorno, estes períodos que eu comentei de 50 anos, 475 anos, algumas consideram 2000 e tantos anos, porque elas estão indicando qual é, por lo general, o intervalo de tempo para que a energia do interior da Terra, a energia que está aí no interior do solo, seja liberada, seja dissipada. Então, a norma peruana, ela nos indica que essa energia ela será acumulada no interior da Terra por aproximadamente aí 50 anos. Depois disto, essa energia será liberada e ela levará outra vez 50 anos para ser acumulada e depois será liberada. 50 anos, libera, mais 50, libera. Pero la norma brasileña considera 475 anos. Então, a brasileira nos habla que durante 475 anos esta energia será acumulada e depois disso será liberada. Pero se ela leva 400 e tantos anos para se acumular, o que se entende é que esta energia será muito maior que a energia que foi acumulada em 50 anos. A energia de 400 anos seria muito maior.
Ela demora para ser dissipada? Demora, pero quando ela é dissipada, ela tem uma intensidade superior, uma energia com um valor superior. E por isso, muitos regulamentos consideram estes valores de período de retorno maior, porque, por dois motivos. Primeiro, como em caso do Brasil, que não é um país com intensidade elevada, não há tantos sismos, então é algo compreensível, é algo que se entende que é isso mesmo, se demora muito tempo para que passe um sismo. Pero también en algunas situaciones se considera esto para decir justamente que la estructura tiene que ser preparada para un sismo con un valor más fuerte, con una energía más fuerte, ¿ok? Entonces, a veces en algunos tipos específicos de estructuras, puede ser que sea necesario quizás pensar en un periodo de recurrencia también mayor. ¿Es esto? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Parece que no. Parece que no mismo. Bueno, Alexander, muchas gracias por tus preguntas. Igualmente, mucho obrigado. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias por tus consultas, Alexander. Muchas gracias por tus respuestas, ingeniera. En caso nadie más tenga alguna otra consulta, creo que ya podríamos dar por finalizada la reunión del día de hoy. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, ingeniera, por su participación. Muchas gracias, compañeros, también por estar presentes el día de hoy. Como ya les dije, por el link que he enviado por el chat grupal, pueden ingresar sus datos para recibir su constancia de participación, que será entregada a lo largo de esta semana. Muchas gracias nuevamente a todos. Que tengan un lindo fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Ya, gracias.